Eu não sei se você, assim como eu, gosta de acompanhar True Crime, ou seja, histórias que têm como tema central crimes reais. Nos museus, essa temática não está tão distante da nossa realidade. Pelo contrário, está mais perto do que você imagina. Bora comigo conhecer o Museu do Crime? É fato que o Centro Histórico de Manaus reúne uma diversidade de manifestações artísticas e culturais, uma arquitetura única vinda da Belle Époque, não é à toa que a cidade é conhecida como Paris dos Trópicos, além de uma diversidade de monumentos históricos, como esse aqui logo atrás de mim, o Centro Cultural Palácio da Justiça. Patrimônio cultural do Amazonas, o Palácio da Justiça foi inaugurado em abril de 1900 e é um dos principais exemplares de arquitetura clássica vinda do período áureo do ciclo da borracha. E é exatamente nesse lugar que a gente encontra um espaço que desperta curiosidade nos turistas e visitantes, o Museu do Crime. Vem comigo conhecer! Criado em 2014, o espaço proporciona, por meio de objetos, recortes de notícias, dentre outros elementos, uma viagem às histórias de casos jurídicos ocorridos na cidade de Manaus, muitos com repercussão nacional e até internacional. E é nesse lugar que eu encontro a turismóloga Anne Cândido, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Anne, me conta como se deu a criação de um espaço destinado à memória de casos criminais aqui do estado. Então, nós temos aqui atualmente a exposição Museu do Crime, né? Do Crime ao Castigo. Ele era uma exposição que já existia no Tribunal de Justiça e veio para cá em 2014. Né? Foi selecionado alguns casos, né, de crimes que deram repercussão até, inclusive o caso mais interessante, que é o caso Delmo, que teve repercussão nacional. Né? Ele foi noticiado em revistas, em jornais na época, na década de 50. Então nós temos aqui retratado todo esse caso, né? Ele foi julgado aqui no Tribunal de Justiça também, então foi um caso muito polêmico. Dentre outros, nós temos outros casos que foram de menor repercussão, mas que causaram comoção, né, local aqui na cidade de Manaus, que as nossas condutoras, durante a visita guiada, fazem, né, essa contação desses casos, né, para os visitantes. E além de armas e máscaras, o que mais a gente pode encontrar aqui nesse espaço? Então, a gente tem aqui mostrando um pouco sobre os conceitos, né, sobre crime, os tipos de crime, alguns tipos de contravenção. Temos máquinas caça-níqueis, máquinas que fazem pirataria, né, que são crimes. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses tipos de crime, quais os crimes que podem, que às vezes a gente vê e pensa, não sabe, né, o que é um crime, pode visitar a gente e saber um pouquinho mais sobre isso. Quais são os crimes que os turistas mais procuram aqui quando vêm ao museu? Então, o pessoal vem muito em busca do caso Delmo, né, que ele é o mais famoso mesmo daqui de Manaus, na época da década de 50. Mas tem outros, né, que foram julgados aqui, tem outros também que não foram julgados aqui, mas a partir da década de 80, lá no Fórum Enoque Reis, que às vezes as pessoas querem saber. E a gente, assim, sempre busca, né, tá acompanhando para poder passar algumas informações a respeito. O caso Delmo ocorreu em 1952, quando o estudante Delmo Campelo, insatisfeito com a vida que levava, decidiu assaltar a serraria do seu pai. Durante o assalto, acabou assassinando o chofer que o levou até a cena do crime. De algoz, Delmo se tornou a vítima. Na época, os motoristas da cidade ficaram tão revoltados com a morte do colega que armaram uma emboscada para Delmo. Foi um dos julgamentos mais longos da história do estado, com 27 pessoas nos bancos dos réus. Agora estamos aqui no Tribunal do Júri, que preserva a memória do Tribunal de Justiça do Amazonas. Anne, me conta, o que a gente encontra nesse espaço? Então, aqui no Tribunal do Júri, desde quando foi fundado, né, em 1900, o Tribunal de Justiça, são julgados os casos de Manaus, né? No caso, na década de 80, já começou a haver a transição lá para o Fórum Enoque Reis. Então, aqui a gente tem todo o aspecto de quem já assistiu filmes antigos de julgamento, principalmente aqueles filmes americanos, você vê que é bem parecido, né? Nós temos as mobílias todas originais, que são em madeira maciça, as cadeiras são de palhinha, então por isso que a gente não permite adentrar o Tribunal do Júri, pela questão da preservação, né, da memória mesmo. E a gente tem todos os 7 jurados, temos a cadeira do juiz, né, temos o advogado de defesa, o advogado de acusação e temos o réu, né, que fica próximo. E também o Ministério Público e o escrivão, né, o secretário do juiz, no caso, que vai ficar aí acompanhando a sessão. Então, aqui a gente tem todo um ambiente de como era realmente feita
todos os julgamentos até mais ou menos meados da década de 80, que foi quando teve a transição daqui lá para o Fórum Enoque Reis. E, para finalizar, qual é a importância de se preservar um local como esse na nossa sociedade? Olha, a gente entende que a preservação de um local de memória como esse é super importante para as futuras gerações, né? E também para as gerações que estão agora, né, vindo visitar, porque a gente vê que quando a pessoa conhece, ela começa a dar importância, ela valoriza, né? E ela também ajuda a preservar. Então a gente recebe muitos visitantes de Manaus que nunca entraram aqui, nunca entraram no Teatro Amazonas. E quando eles vêm, eles falam que precisa divulgar mais, mas às vezes é um pouco também da vontade da pessoa de conhecer, né? A partir do momento que você conhece, você sabe da importância daquilo, você começa a preservar e isso vai se postergando para as próximas gerações, né? Se não tivesse todo esse trabalho, atualmente talvez esse lugar não existiria, né, para as gerações de agora conseguirem ter esse conhecimento. Então, isso é super importante, né, a gente ter esse espaço de memória e de conservação. O Museu do Crime é aberto à visitação de segunda a sábado, com exceção das terças-feiras, das 9 às 15 horas. O espaço, que antes era localizado no Tribunal de Justiça, se tornou um grande atrativo turístico que desperta vários sentimentos, como curiosidade, surpresa, medo e até paixão pela história do Amazonas. Então você já sabe, se estiver aqui pelo Largo São Sebastião, além de conhecer os diversos atrativos turísticos, pode dar uma passadinha lá no Palácio da Justiça e conhecer o museu.